E aí, povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar disso aqui, o jabuti. Mas não do animal, do quelônio, propriamente dito. Isso aqui não é aula de biologia. Nós vamos falar do prêmio que leva o nome do animal, Prêmio Jabuti 2023. Mais especificamente, porque agora o Prêmio Jabuti é dividido em categorias, né? O livro que levou o último Prêmio Jabuti na categoria romance literário. Estou falando do divertidíssimo Os Perigos do Imperador, do brasileiro mineiro, radicado carioca e atualmente colunista da Folha, Rui Castro. Bom, antes de passar ao livro propriamente dito, né? O Rui, ele é conhecido por ser biógrafo, né? Tem biografias famosas, como as de Nelson Rodrigues, de Carmen Miranda. Foi ele que fez, e de maneira muito bem feita, né? Dessa vez, o Rui Castro juntou elementos históricos com elementos ficcionais para conceber essa obra aqui que eu acabei de lê-la. Muito boa. A obra Dos Perigos do Imperador. Aqui tem uma matéria de capa de jornal em inglês e uma arma de fogo. Por quê? Porque o enredo da história gira em torno disso. O ano é 1876. Ainda éramos uma monarquia. O nosso líder maior era Dom Pedro II, e ele foi fazer uma viagem de 3 meses pelos Estados Unidos. E lá, Dom Pedro sofre um atentado promovido pelos republicanos brasileiros que queriam depor ele do poder, acabar com a monarquia, instaurar uma república no Brasil. O romance ele é interessantíssimo porque o autor, a todo momento, ele mistura fatos históricos, como é a própria ida de Dom Pedro II para os Estados Unidos, que de fato aconteceu, com elementos ficcionais. E é tão bem escrito, e aqui é onde está o mérito do autor, é tão bem amarrado, porque ele amarra fatos históricos com elementos da cabeça dele, é tão bem amarrado que a gente fica sem saber. Bom, peraí, isso aqui de fato aconteceu? É um fato histórico? Ou não? Tão bem feito que a gente não sabe onde começa uma coisa e onde acaba outra. O contexto é esse, 1876. Dom Pedro vai de navio para os Estados Unidos e lá ele visita todo o país. Lá ele vai sofrer um atentado com a arma de fogo, por isso a capa, né? Que como a gente pode inferir do contexto histórico, dos fatos históricos que a gente tem em mente, não se concretizou, não teve sucesso, né? O que é bacana nessa história? Há vários elementos, porque ele pega fatos extraídos e discursos inteiros, textos inteiros extraídos da Biblioteca Nacional, do próprio imperador, por exemplo. A gente fica sabendo como era o contexto, a realidade do dia a dia ali, do imperador, da monarquia, dos seus antagonistas, dos críticos ferrenhos, dos jornais que eram muito ácidos e virulentos contra Dom Pedro. Então a gente começa a história antes dessa viagem. Na primeira parte é a véspera, o início dos preparativos para a partida para os Estados Unidos. Há 2 ou 3 personagens ali que são centrais. Há um poeta brasileiro, Souza Andrade, que morava, e esse personagem de fato existiu. Ele morava nos Estados Unidos na época, e ele abominava Dom Pedro. Então, o romance é permeado por textos que teriam sido escritos por Souza Andrade, a partir do momento que ele ficou sabendo que Dom Pedro ia visitar os Estados Unidos, que era onde ele estava morando. Ele era contra a monarquia, a favor da república. Há outro personagem central também, que é o James O'Kelly, que é o jornalista que de fato existiu, do New York Herald, que era um jornal estadunidense. E a partir dos relatos dele, e a partir do que foi publicado nesse jornal na época, é que o Rui também vai amarrando a história. Há um jornalista aqui muito ácido contra Dom Pedro, aqui no Brasil, o Deoclésio. Deoclésio,
ele era editor, proprietário, redator do jornal, do periódico chamado A Matraca. E lá ele desceu o sarrafo do Dom Pedro. E aqui é onde entra também o brilhantismo do escritor, porque ele é dotado de um bom humor interessantíssimo que traz leveza à história, que é um tanto quanto policialesca, porque a gente entende como teria sido montada essa conspiração, esse atentado, tanto aqui no Brasil, quanto também lá no segundo momento, nos Estados Unidos. O episódio do atentado propriamente dito, que acontece mais ao final, ele usa elementos reais. Por exemplo, o atentado teria ocorrido quando Dom Pedro foi ver um show, um espetáculo circense, que de fato existiu naquele momento histórico nos Estados Unidos, né? E a todo momento há notas de jornal, né? O jornal Herald, ele teria dado ampla cobertura à vinda de Dom Pedro, à ida de Dom Pedro aos Estados Unidos, é um jornal norte-americano. E o autor lança mão de vários trechos de reportagens escritas pelo jornalista O'Kelly. Então isso a todo momento dá uma ideia de veracidade, de documento histórico para a trama. Um elemento também que para mim foi muito interessante é o bom humor do escritor. Por exemplo, em um dado momento aqui o jornalista foi para o Brasil primeiro. Antes de Dom Pedro ir para os Estados Unidos, ele veio para o Brasil para acompanhar os preparativos. E num dado momento ele está aqui no que seria uma carta que o O'Kelly mandou para sua noiva, falando de uma comida que ele tinha experimentado. Na verdade era uma feijoada. E como aquilo tinha tido consequências para ele. Por um motivo delicado, provocado pela cozinha local, não devo me arriscar a sair à rua. Pensei que, habituado aos nossos grandes bifes ensanguentados, seria capaz de comer qualquer coisa. Até que ontem me empanturrei com um prato composto de tripas, pés, beiços, orelhas e bochechas de porco, temperados com alhos esmagados e pimenta malagueta. Tudo isso cozido em sangue coagulado. Espero que do próprio porco. O efeito imediato foi como se tivesse engolido uma flecha incendiária disparada pelo cacique touro sentado, e desde então sinto-me como se minhas próprias entranhas tivessem feito parte do prato. E isso aqui é ao longo de toda a história. Por essas e por outras é que eu recomendo a leitura do recente, afinal de contas, esse livro foi publicado em 2022 e já foi premiado em 2023, Os Perigos do Imperador, do biógrafo e agora também romancista Rui Castro.